No jantar de família, levantei-me animada e anunciei: estou grávida. Assim que meus sogros ouviram, me parabenizaram e me entregaram um fundo fiduciário de $420 mil, dizendo: além disso, vamos te dar uma casa novinha. Porém, minha irmã sorriu com deboche e disse: ah, é mesmo? Então quem será o pai? Nesse momento, minha sogra perdeu completamente o controle e agarrou a cadeira em que estava sentada e a lançou em minha direção, acertando minha barriga de grávida. Meu marido ficou ao lado dela, olhando para mim com nojo. Quando tentei dizer: ela está mentindo, ele cuspiu no meu rosto e gritou: sua vadia. Meu sogro completou: algumas esposas simplesmente traem bons homens. Em seguida, todos foram embora. Minha irmã, rindo, disse: você não vai ter uma vida feliz enquanto eu estiver por perto. Agora paga a conta, estamos indo também. Fiquei em pé, respirei fundo e me recompus. O que fiz a seguir destruiu todos eles. O restaurante era daqueles lugares sofisticados, com guardanapos de pano e garçons que enchiam seu copo d'água antes mesmo de você perceber que estava vazio. Meu marido, Derek, e eu tínhamos escolhido o local especialmente porque queríamos um ambiente elegante para compartilhar a grande notícia com os pais dele, Richard e Patrícia. Eles vinham perguntando sobre netos desde o dia do nosso casamento, há 5 anos. E naquela noite, finalmente, tínhamos algo para contar. Minha irmã, Vanessa, apareceu sem ser convidada. De alguma forma, ela soube do jantar pela nossa mãe e decidiu se intrometer, deslizando para o assento ao meu lado com aquele sorriso venenoso que havia aperfeiçoado ao longo de 32 anos. Ela era 2 anos mais velha do que eu e passou a vida inteira fazendo questão de me lembrar disso. Quando éramos crianças, ela roubava minhas amigas, meus namorados e, uma vez, até minha carta de aceitação da faculdade escondeu-a para que eu perdesse o prazo. Nossos pais sempre diziam que era coisa de irmãs, mas a crueldade de Vanessa ia muito além disso. Derek apertou minha mão debaixo da mesa quando as entradas chegaram. Seus pais estavam de ótimo humor, falando sobre a recente viagem a Martha's Vineyard. Patrícia usava um colar de pérolas e um vestido creme que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal como professora do ensino fundamental. Richard havia afrouxado um pouco a gravata, rindo de algo que Derek disse sobre o iate que haviam alugado. Respirei fundo. Meu coração batia acelerado dentro do peito. Estávamos tentando ter um filho havia quase 3 anos, passando por tratamentos de fertilidade e testes decepcionantes, um após o outro. Essa gravidez parecia um milagre. Levantei-me e senti todos os olhares se voltarem para mim. As palavras saíram em um jorro de pura alegria: estou grávida. O rosto de Patrícia se iluminou como uma manhã de Natal. Ela levou as mãos à boca, deixando escapar um suspiro emocionado, com lágrimas já se formando em seus olhos. Richard levantou-se imediatamente e me envolveu em um abraço que cheirava a colônia cara e fumaça de charuto. Derek sorria de orelha a orelha, passando o braço pela minha cintura enquanto seus pais nos enchiam de perguntas sobre o parto, o médico e a data prevista. Então Patrícia pegou sua bolsa de grife e tirou um envelope. Estávamos esperando por esse momento, disse ela, com a voz embargada de emoção. Criamos um fundo fiduciário quando vocês se casaram, na esperança de que este dia chegasse. São $420 mil. Minhas mãos tremiam ao pegar o envelope. O número parecia irreal. Derek e eu vínhamos economizando cada centavo para dar entrada em uma casa, vivendo espremidos em nosso pequeno apartamento de 2 quartos acima de uma lavanderia. Richard pigarreou. Também vamos dar a vocês a casa em Riverside. Aquela que compramos como investimento há 5 anos. Tem 4 quartos, quintal, boas escolas por perto, perfeita para criar uma família. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu mal conseguia falar. Derek me puxou para perto e beijou minha têmpora enquanto seus pais falavam animados sobre cores de berçário e possíveis nomes de bebê. O futuro que eu sempre sonhei parecia, de repente, palpável. Vanessa permaneceu em silêncio durante tudo isso, cutucando a salada com o garfo. A energia à mesa era tão positiva, tão cheia de amor e empolgação, que eu quase me esqueci de que ela estava ali. Então ela falou, sua voz cortando a celebração como uma lâmina: ah, é mesmo? Então quem será o pai? A mesa ficou em silêncio. Um frio percorreu minhas veias. Virei-me para ela, certa de que tinha ouvido errado, mas o sorriso debochado em seu rosto dizia tudo.
Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e aproveitou cada segundo do caos que acabará de causar. O que você disse? A voz de Patrícia mudou completamente. Todo o calor anterior havia desaparecido, substituído por algo frio e perigoso. Vanessa deu de ombros. Só estou dizendo que minha irmã tem passado muito tempo com um colega de estudos daquele programa de pós-graduação online que ela faz. Chamadas de vídeo até tarde da noite, sessões de estudo nos fins de semana, especialmente quando Derek estava viajando a trabalho. O nome dele é Marcos. Alto, muito bonito. Eu os vi juntos em uma cafeteria no mês passado, pareciam bem e íntimos. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Marcos era meu colega de turma, sim, mas também era gay e noivo do parceiro dele há 6 anos. Estudávamos juntos porque trabalhávamos no mesmo projeto de pesquisa. Não havia nada de impróprio na nossa amizade. Não é isso, eu posso explicar, comecei a dizer, mas Patrícia já estava de pé. O rosto dela se transformou em algo que eu nunca tinha visto. A fúria distorceu seus traços elegantes, transformando-o em uma máscara de puro ódio. Ela agarrou a cadeira em que estava sentada e, antes que alguém pudesse reagir, a ergueu acima da cabeça e a lançou diretamente contra mim. A cadeira de madeira atingiu meu abdômen com uma força devastadora. Uma dor insuportável explodiu dentro de mim. Caí para trás, batendo forte no chão, minhas mãos instintivamente indo para a barriga. O restaurante inteiro se encheu de gritos e exclamações. Em algum lugar, alguém pedia para o gerente ligar para o 911. Olhei para Derek, esperando que ele me ajudasse, que me defendesse, que dissesse à mãe que ela havia perdido o juízo. Mas ele estava ao lado de Patrícia, o rosto contorcido de nojo. Ele me olhava como se eu fosse algo sujo grudado na sola do sapato. Ela está mentindo, consegui dizer, ainda segurando o estômago, apavorada com o que poderia ter acontecido com o bebê. Por favor, Derek, você tem que acreditar em mim. O Marcos é gay. Somos apenas amigos. Liga para ele agora, por favor. Derek começou a andar na minha direção. Por um segundo, achei que ele fosse me ajudar a levantar. Mas ele se inclinou e cuspiu no meu rosto. A voz dele estava cheia de um veneno que eu nem sabia que existia nele. Richard deu um passo à frente, ajeitando os punhos da camisa. Algumas esposas simplesmente traem bons homens, disse, com o mesmo tom calmo de quem comenta sobre o clima. Escapamos de uma bala, filho. Melhor descobrir agora. E então os 3 simplesmente saíram do restaurante, me deixando caída no chão, cercada por pedaços quebrados de cadeira e pelos destroços da minha vida inteira. Os outros clientes olhavam horrorizados. Um garçom se aproximou com cautela, perguntando se eu precisava de uma ambulância. Eu não consegui responder, o choque havia roubado minha voz. Vanessa se levantou, pegando a bolsa. Ela estava rindo. Rindo de verdade. Olhou para mim e disse: você não vai ter uma vida feliz enquanto eu estiver por perto. Agora paga a conta. A gente tá indo embora também. Ela fez um sinal para os nossos pais, que eu nem tinha percebido que estavam ali, sentados em uma mesa próxima. Eles tinham assistido a tudo. Levantaram-se e saíram atrás dela, sem me dirigir uma única palavra. Fiquei ali no chão do restaurante por um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Por fim, consegui me levantar. A dor na barriga havia se transformado em um peso surdo e aterrorizante. Eu precisava ir ao hospital. Precisava ter certeza de que meu bebê estava bem. Mas antes disso, algo se cristalizou na minha mente com uma clareza dura e implacável como um diamante. Eles acreditaram em Vanessa instantaneamente. Sem questionar, sem me dar sequer uma chance de me defender, todos se voltaram contra mim, me atacaram, me humilharam e depois foram embora como se eu fosse lixo. Com as mãos tremendo, peguei meu celular. A primeira ligação foi para o 911. Relatei a agressão, dei o nome de Patrícia e descrevi tudo o que havia acontecido. As ambulâncias chegaram em cerca de 8 minutos. A segunda ligação foi para um advogado cujo anúncio eu tinha visto em um banco de parada de ônibus. Deixei uma mensagem de voz explicando que eu precisava urgentemente de representação legal. A terceira ligação foi para Marcos. Oi, Emma, tudo bem? A voz alegre dele quase me fez desabar.
preciso da sua ajuda, respondi. Você e o Tyler podem dar depoimento sobre nossa amizade? E ainda tem aquelas capturas de tela do nosso grupo, quando vocês estavam falando sobre os preparativos do casamento. No pronto-socorro, confirmaram o que eu mais temia e ao mesmo tempo mais esperava: o bebê estava bem. Havia hematomas no abdômen e trauma leve, mas a gravidez seguia estável. A médica, uma mulher gentil chamada Dra. Reis, fez seu próprio relatório sobre a agressão e tirou fotos das minhas lesões. Ela me olhava com empatia e perguntava várias vezes se eu estava segura em casa. Explicou que, por causa do trauma, eu precisaria de acompanhamento constante nas próximas semanas. Qualquer dor, sangramento ou cólica deveria me levar de volta ao hospital imediatamente. Mas eu não tinha para onde voltar. Não havia mais um lar. Em vez disso, fui para um hotel, usando o cartão de crédito que Derek não sabia que eu tinha, o mesmo que eu havia aberto secretamente 6 meses atrás. Eu vinha guardando pequenas quantias do meu salário, só por precaução. Crescer ao lado de Vanessa me ensinou que era preciso sempre ter um plano de fuga, embora eu nunca tivesse imaginado que um dia precisaria fugir do meu próprio marido. O quarto do hotel era genérico, impessoal, o que parecia adequado. Tudo que era familiar havia sido arrancado de mim em menos de uma hora. Sentei-me na beira da cama, olhando para o celular, 37 chamadas perdidas. Derek havia deixado 12 mensagens de voz, cada uma mais acusatória do que a anterior. Patrícia mandara mensagens exigindo que eu devolvesse o envelope com as informações do fundo fiduciário. Richard me ameaçava com medidas legais se eu tentasse reivindicar qualquer bem da família Collins. Vanessa mandou apenas uma mensagem: rainha do drama, como sempre. Você exagera em tudo. Bloqueei todos os números e pedi serviço de quarto. A comida chegou, mas eu não consegui comer. Minhas mãos não paravam de tremer. Cada vez que eu fechava os olhos, via aquela cadeira voando em minha direção, sentia o impacto, ouvia a voz de Derek pingando desprezo enquanto me insultava. O sono veio em fragmentos naquela primeira noite. Eu cochilava por 20 minutos, depois acordava sobressaltada, com o coração disparado, convencida de que alguém estava tentando arrombar a porta. Ao amanhecer, peguei o bloco de anotações do hotel e comecei uma lista de tudo o que eu precisava fazer. A lista ocupou 3 páginas. Minha primeira prioridade era a documentação. Fotografei cada hematoma, cada marca. O hospital me deu cópias de todos os prontuários, que eu escaneei e enviei para uma conta na nuvem que Derek não podia acessar. Escrevi tudo que conseguia lembrar sobre o jantar, enquanto as lembranças ainda estavam vívidas na minha mente. Quem disse o quê, a sequência exata dos acontecimentos, os nomes dos funcionários do restaurante que testemunharam tudo. O gerente do restaurante ligou por volta das 8 da manhã. Ele estava arrependido e claramente preocupado com responsabilidade. Ofereceu-se para me enviar as imagens das câmeras de segurança do salão. Aceitei imediatamente. Ter a prova em vídeo de Patrícia atirando a cadeira seria inestimável. Minha diretora, a senhora Henderson, ligou em seguida. Alguém aparentemente já havia informado sobre o ocorrido. As notícias correm rápido na nossa pequena comunidade. Ela me ofereceu licença remunerada imediata e sugeriu que eu levasse o tempo que precisasse. A gentileza dela me fez chorar pela primeira vez desde que saí do hospital. Eu vinha segurando tudo com tanta força que a compaixão dela abriu alguma coisa dentro de mim. Emma, eu te conheço há 5 anos, disse ela com voz suave. Você é uma das professoras mais dedicadas com quem já trabalhei. Seja lá o que estiver acontecendo, seja lá o que as pessoas estejam dizendo, eu confio no seu caráter. Cuide-se e cuide desse bebê. Seu trabalho vai estar esperando por você quando estiver pronta. Depois da ligação, deixei-me chorar de verdade. Não choro contido, digno, mas soluços feios e desesperados que me deixaram exausta. O bebê mexeu dentro de mim, um tremor que foi um consolo. Coloquei as 2 mãos na barriga e fiz uma promessa: eu nos protegeria, não importasse o custo. Encontrar Sharon Hughes foi sorte. As avaliações online a descreviam como agressiva, minuciosa e sem medo de enfrentar réus ricos. A taxa da consulta era alta, mas eu paguei sem hesitar. Não era a hora de economizar. Ela me recebeu em seu escritório na tarde seguinte. Sharon devia ter seus 50 e poucos anos, olhos cinzentos e afiados e uma expressão que dava a entender que já ouvirá todas as desculpas e mentiras possíveis.
Mostrei tudo: prontuários médicos, o boletim de ocorrência, as imagens de segurança que o restaurante havia enviado, as capturas de tela das mensagens ameaçadoras da família Collins. Sharon assistiu às imagens 3 vezes. A cada exibição, sua expressão ficava mais dura. Isso é agressão, possivelmente tentativa de homicídio dado que você está grávida, disse ela. O fato de eles agora estarem te ameaçando e tentando te intimidar para silenciar só agrava a situação. Ela recostou-se na cadeira. Me diga o que você quer. Quero que eles paguem pelo que fizeram, respondi. Não só dinheiro. Quero consequências. De verdade. Sharon sorriu. E não era um sorriso gentil, era o sorriso de um predador que acabou de avistar a presa. Passamos as 4 horas seguintes montando uma estratégia: ações civis contra Patrícia por agressão, contra Richard por omissão e falha em intervir, contra Derek por abandono e dano emocional, instruir a promotoria a abrir processo criminal contra Patrícia, com Sharon pressionando para que fosse um caso perseguido com vigor, pedido de medida protetiva para mantê-los afastados de mim, e processos de divórcio que maximizassem minha indenização e garantissem meu futuro financeiro. Eles vão jogar sujo, Sharon me alertou. Famílias ricas sempre jogam. Vão tentar te pintar como instável, manipuladora, mentirosa. Precisamos estar preparadas para isso. Pensei no sorriso debochado de Vanessa, no olhar de nojo de Derek, na fúria de Patrícia. Que tentem, respondi. Eu não tenho mais nada a perder. Naquela noite, Marcus apareceu no hotel com Tyler e comida suficiente para 6 pessoas. Eles tinham ouvido, por amigos em comum do programa de pós-graduação, o que havia acontecido. Tyler, que era assistente jurídico, imediatamente entrou em modo profissional, oferecendo-se para me ajudar a organizar documentos e pesquisar jurisprudência. Marcus apenas me abraçou e deixou que eu chorasse em seu ombro. Vamos te ajudar a passar por isso, disse Marcus com firmeza. O que quer que você precise. Alguém para te acompanhar nas consultas médicas. Alguém para ficar ao seu lado no tribunal. Um lugar para ficar, se o hotel começar a te sufocar. Estamos aqui. Eles explicaram que todos nós havíamos nos inscrito no mesmo programa de pós-graduação online, mas que haviam me procurado especificamente depois de ver meu post de apresentação mencionando que eu morava na região de Riverside. Formamos um grupo de estudos e nos encontrávamos em cafeterias para trabalhar nas pesquisas. Tudo sempre foi completamente inocente, totalmente profissional. Tyler abriu o notebook. Primeira coisa, precisamos documentar nossa amizade de forma detalhada. Cada interação, cada sessão de estudo, cada mensagem. Vamos criar um registro tão sólido que ninguém vai conseguir dizer que vocês estavam tendo um caso. Entre pedaços de pizza e rolinhos primavera, montamos uma linha do tempo. Históricos do grupo de mensagens onde os preparativos do casamento de Marcus e Tyler eram discutidos abertamente. Fotos de encontros onde eu aparecia apenas como amiga, sempre de forma apropriada, quase sempre com outras pessoas presentes. Registros de chamadas de vídeo mostrando nossas sessões de estudo, muitas vezes com Tyler visível ao fundo, trabalhando em seus próprios projetos. Vanessa escolheu a pessoa errada para mentir, disse Tyler, satisfeito. Um homem gay, noivo, que documenta tudo porque literalmente é o que eu faço da vida. Amadorismo total. Apesar de tudo, eu ri. Soou estranho rir, mas também necessário. Os dias seguintes se misturaram em uma névoa de reuniões jurídicas, depoimentos à polícia e ligações para seguradoras. Derek tentou acessar nossa conta conjunta e descobriu que eu já havia sacado metade de tudo e transferido para uma nova conta em meu nome. Sharon havia me orientado a fazer isso imediatamente. Em divórcios, quem age primeiro geralmente leva vantagem. A reação dele foi aparecer no hotel. A recepção ligou para o meu quarto perguntando se eu queria autorizar a subida dele. De jeito nenhum, respondi. E se ele não for embora, chamem a polícia. 10 minutos depois, ele se foi, mas não antes de deixar uma carta na recepção. 8 páginas de acusações, justificativas e culpas. Ele dizia que já desconfiava da minha amizade com Marcus há meses. Que percebera que eu usava o celular com mais frequência. Que tinha visto Marcus comentar nas minhas postagens. Que sua mãe sempre fora protetora e intensa e que eu devia ter sabido melhor do que dar motivos para ela duvidar de mim. No fim, escreveu que a gravidez provavelmente era apenas uma armadilha, uma forma de garantir meu lugar na família dele.
E assim ele continuava, torcendo a realidade em formas que justificassem seu comportamento. Entreguei a carta para Sharon. Ela adicionou ao nosso arquivo de provas. Perfeito, disse ela. Ele está documentando seu próprio ciúme irracional e o histórico de reações violentas da mãe. Nunca interrompa o inimigo quando ele está cometendo erros. A postagem nas redes sociais que acabei fazendo não foi impulsiva. Sharon e eu a elaboramos cuidadosamente ao longo de vários dias, consultando um assessor de imprensa que ela conhecia. Cada palavra foi calculada para maximizar a verdade e o impacto. Incluímos as imagens da câmera de segurança ligeiramente borradas para não mostrar outros clientes, mas nítidas o suficiente para ver Patrícia pegando a cadeira e atirando as fotos médicas mostrando os hematomas na minha barriga grávida. A documentação completa do relacionamento de Marcos e Tyler e da minha amizade inocente com eles. A legenda foi simples: isto é o que aconteceu quando anunciei minha gravidez para minha família. Minha irmã mentiu. Meus sogros acreditaram sem questionar. Este é o resultado. Compartilho porque cansei de me calar sobre abusos, falsas acusações e sobre as pessoas que as acobertam. Cliquei em publicar às 7 da manhã e desliguei o celular. Quando liguei ao meio-dia, a postagem já havia sido compartilhada 8.000 vezes. À noite, estava em alta localmente. Emissoras de notícias ligavam. Outros advogados se ofereciam para ajudar. Estranhos enviavam mensagens de apoio e contavam suas próprias histórias de traição familiar. Na semana seguinte, fui desmontando a vida deles sistematicamente. A advogada que eu havia procurado era especialista em direito de família e danos pessoais Sharon Hughes e tinha fama de ser implacável. Quando lhe mostrei os laudos médicos, o boletim de ocorrência e expliquei sobre o fundo fiduciário e a casa em Riverside que nunca tinham sido oficialmente transferidos para mim, os olhos dela se acenderam com o fogo de quem encontrou uma causa que vale a pena lutar. Eles te agrediram e agrediram seu bebê com base em acusações totalmente falsas, disse ela. Vamos processá-los por tudo: despesas médicas, danos emocionais, difamação, perda de convívio familiar, e vamos garantir que as acusações criminais prossigam. Patrícia foi presa 3 dias depois, por agressão com arma potencialmente letal. A cadeira foi contada como arma. A foto dela no cartório foi manchete local. A família Collins era bem conhecida na nossa comunidade. Richard era um influente incorporador imobiliário. Patrícia ocupava cadeiras em diversas instituições de caridade. Vê-la escoltada na televisão me deu uma satisfação sombria que eu nunca havia sentido antes. Derek entrou com o pedido de divórcio imediatamente. Claro, ele me mandou uma mensagem dizendo que deixaria minhas roupas em caixas do lado de fora do nosso apartamento. Não me dei ao trabalho de pegá-las. Sharon já havia protocolado uma reconvenção exigindo metade de tudo o que possuíamos, além de compensação adicional por danos emocionais e pela perda do suporte financeiro que me foi prometido. E então eu tratei da Vanessa. Marcos e Tyler ficaram mais do que dispostos a fornecer depoimentos detalhados sobre nossa amizade, completos com registros de mensagens de texto, histórico de chamadas de vídeo mostrando nossas sessões de estudo em que Tyler frequentemente aparecia ao fundo e fotos da festa de aniversário dele, onde estive presente junto com Marcos e todo o seu grupo de amigos. Tyler, que era assistente jurídico, me ajudou a compilar tudo em um documento abrangente que provava, sem qualquer dúvida, que Vanessa havia mentido. Enviei cópias para Derek, para o advogado de Richard e Patrícia, e para vários membros da família. Depois, publiquei tudo nas redes sociais, junto com um relato detalhado do que havia acontecido naquele jantar. Mencionei todos os envolvidos. Incluía as fotos do hospital mostrando os hematomas na minha barriga. Expliquei como minha irmã havia inventado uma história que levou à minha agressão enquanto eu estava grávida. A postagem viralizou. Em 24 horas, já havia sido compartilhada milhares de vezes. A mídia local começou a noticiar o caso. De repente, a narrativa mudou completamente. Patrícia deixou de ser vista como uma avó traída e passou a ser reconhecida como uma agressora violenta que atacou uma mulher grávida. Derek passou de marido injustiçado a tolo impulsivo que acreditou em mentiras evidentes. E Vanessa tornou-se a grande vilã da história, a irmã invejosa que tentou destruir a vida da própria família. Os processos legais avançaram mais rápido do que eu esperava. Sharon explicou que a evidência em vídeo da agressão tornava tudo muito mais simples. Os acordos civis levaram 3 meses para serem finalizados.
Nessa época, eu já estava com 5 meses de gravidez e começava a exibir a barriga. A escritura da casa foi transferida para o meu nome em meados de fevereiro. Depois de 2 meses morando no hotel, mudar-me para a casa de Riverside foi como entrar em um sonho que eu havia sido privada de viver. As mensagens de ódio que Vanessa recebeu foram aparentemente devastadoras. Ela precisou apagar todas as suas contas nas redes sociais. Seu empregador, uma empresa de marketing que prezava muito pela imagem pública, a demitiu discretamente. Nossos pais finalmente me ligaram, implorando para que eu tirasse a postagem do ar, dizendo que aquilo estava destruindo o nome da família. Vocês a viram mentir sobre mim, eu disse à minha mãe. Vocês ficaram sentados, viram eles me atacarem, e não fizeram nada. Me deixaram sangrando no chão de um restaurante. Não existe mais nome de família a ser arruinado. Desliguei. Eles tentaram ligar dezenas de vezes depois disso. Bloqueei todos os números. Sharon foi brilhante nas negociações. Richard e Patrícia queriam desesperadamente evitar um julgamento. Um júri ouvindo sobre uma mulher rica jogando uma cadeira em sua nora grávida não terminaria bem para eles. As gravações de vídeo tornaram a culpa deles indiscutível. Chegamos a um acordo extrajudicial de 2,8 milhões de dólares. A fortuna pessoal de Patrícia era considerável, herdada do império imobiliário da própria família. A casa em Riverside foi transferida integralmente para o meu nome como parte do acordo. Patrícia se declarou culpada pelas acusações de agressão agravada e recebeu uma sentença de 18 meses na prisão do condado, seguida de 2 anos de liberdade condicional e participação obrigatória em terapia de controle de raiva. O processo criminal correu separado do acordo civil. Ela não conseguiu escapar da prisão, nem com dinheiro, não com as gravações em vídeo e meus prontuários médicos como prova. Perdeu todos os cargos que ocupava nas diretorias de caridade antes mesmo de começar a cumprir a pena. Derek lutou com unhas e dentes contra o divórcio, alegando que eu não tinha direito à metade de seus bens porque havia sido infiel. Sharon destruiu completamente esse argumento com as provas fornecidas por Marcus e Tyler. Depois, apresentou registros bancários mostrando que Derek vinha transferindo secretamente dinheiro para contas às quais eu não tinha acesso aparentemente. Ele já planejava se divorciar de mim antes mesmo do incidente no restaurante. O juiz não ficou nada impressionado. No fim, Derek foi condenado a me pagar 485 mil dólares como parte do acordo, além de metade do seu fundo de aposentadoria e metade do valor de sua coleção de carros. Também foi obrigado a pagar pensão alimentícia 3.200 dólares mensais, com base em sua renda de 6 dígitos como consultor financeiro. O fundo fiduciário que Patrícia havia mencionado, descobriu-se, era real. Ela o havia criado legalmente quando Derek e eu nos casamos, com instruções específicas de que o dinheiro seria destinado ao seu primeiro neto biológico. Os advogados dela argumentaram que ela poderia revogar o fundo, mas Sharon destacou que o bebê que eu carregava era, de fato, filho biológico de Derek, portanto, o beneficiário legítimo. O teste de paternidade pré-natal, feito às 9 semanas por meio de uma simples coleta de sangue minha, confirmou o que eu sempre soube. Derek foi obrigado a pagar o exame como parte do processo de divórcio. 2 semanas depois, os resultados chegaram e todas as suas acusações evaporaram em um silêncio constrangido. O fundo não pôde ser revogado. Minha filha receberia aqueles 420 mil dólares quando completasse 18 anos. 6 meses depois daquele terrível jantar, mudei-me para a casa de Riverside. Era linda, tudo o que eu sempre sonhei. 4 quartos pintados em tons suaves, um quintal com um balanço que mandei instalar antes mesmo de me mudar, e um quarto de bebê pronto, esperando por nós. Mobiliei tudo exatamente como queria, usando parte do dinheiro do acordo. Gastei um pouco mais em um sistema de segurança que deixaria até um banco impressionado. Marcus e Tyler moravam a apenas 2 ruas de distância. Na verdade, foi assim que nos conhecemos originalmente, durante o curso de pós-graduação. Eles viram uma postagem minha nas redes sociais mencionando o bairro e entraram em contato. Tornaram-se meus amigos mais próximos durante a gravidez, iam comigo às consultas médicas, ajudavam a pintar o quarto do bebê e me ensinavam tudo o que estavam aprendendo no processo de adoção deles. Minha filha nasceu em uma terça-feira ensolarada de abril, com 3,3 kg, os cabelos escuros de Derek e meus olhos verdes. Dei a ela o nome de Sophie, em homenagem à minha avó, a única pessoa da família que alguma vez enfrentou a crueldade de Vanessa. Derek pediu direitos de visita. Eu não me opus.
Sophie merecia conhecer o pai, mesmo que ele tivesse se revelado alguém por quem eu não sentia mais respeito. No entanto, Sharon argumentou com sucesso que, considerando o comportamento violento de Derek no restaurante Cuspir, a crença imediata em falsas acusações sem qualquer investigação, e a clara falta de discernimento, o tribunal deveria determinar visitas supervisionadas até que ele concluísse cursos de controle de raiva e capacitação parental. O juiz concordou. As visitas de Derek começaram supervisionadas e permaneceram assim durante os primeiros 18 meses de vida de Sophie. Só depois que ele completou todas as aulas exigidas pelo tribunal e demonstrou comportamento consistente e adequado é que conquistou o direito de passar tempo sozinho com a filha. Ele também continuou pagando pensão alimentícia um valor considerável, levando em conta sua renda. Todo mês, o dinheiro do homem que um dia cuspiu no meu rosto era usado para sustentar a filha cuja paternidade ele havia duvidado. Richard tentou reivindicar direitos de avô. Sharon encerrou isso imediatamente, apontando que Patrícia havia me agredido fisicamente enquanto eu estava grávida da neta deles. O juiz negou o pedido e sugeriu que eles fossem gratos por as acusações criminais terem sido as únicas consequências que enfrentaram. A vida de Vanessa havia desmoronado completamente. Incapaz de encontrar trabalho em marketing depois de ser exposta publicamente como mentirosa, ela se mudou para outro estado. Nossos pais aparentemente a cortaram financeiramente, já que o processo judicial lhes custou caro em honorários e danos à reputação. Pelo que soube, ela trabalhava em uma loja de varejo e dividia apartamento com colegas. Às vezes eu sentia uma pontada de pena ao pensar em como as próprias mentiras dela tinham se voltado contra si mesma, mas bastava lembrar o sorriso dela enquanto me via ser atacada para que toda a compaixão desaparecesse. Ensinar sempre foi minha paixão, mas depois que Sophie nasceu, senti-me atraída pelo trabalho de defesa e apoio a outras mulheres. A senhora Henderson havia mantido meu cargo, cumprindo sua promessa, e voltei a trabalhar meio período quando Sophie tinha 4 meses. A escola providenciou uma sala privada para eu poder amamentar e, durante as horas em que eu estava dando aula, Marcos ou Tyler cuidavam de Sophie até que eu pudesse contratar uma babá com o dinheiro do acordo judicial. Eventualmente, contratei uma mulher maravilhosa chamada Grace, que acabou se tornando parte da nossa pequena família escolhida. Comecei a fazer trabalho voluntário em organizações que apoiavam sobreviventes de violência doméstica. Minha história ressoava com muitas pessoas, aquelas que haviam passado por traições parecidas, sido falsamente acusadas ou feridas por quem deveria protegê-las. Com o tempo, comecei a escrever um blog sobre minha experiência. Não era um texto de raiva ou vingança, era honesto. Eu falava sobre o trauma de não ser acreditada, a dor de perder todos em quem confiava de uma só vez, e a dificuldade de reconstruir uma vida a partir das cinzas. Também expliquei o processo legal, a importância de documentar tudo e os recursos disponíveis para quem enfrentava situações semelhantes. O blog ganhou seguidores. Mulheres começaram a entrar em contato, compartilhando suas próprias histórias. Algumas eram sobre falsas acusações, outras sobre traições familiares, muitas sobre a crueldade particular que pode existir entre irmãs ou entre mães e filhas. Percebi que eu não estava sozinha no que havia vivido. E isso me trouxe um tipo estranho de conforto. No primeiro aniversário de Sophie, fiz uma festa no quintal de casa. Marcos e Tyler estavam lá com o recém-adotado filho deles, Benjamin. Minha antiga colega Jennifer também veio, trazendo os filhos. Sharon compareceu com sua esposa. Grace trouxe a filha adolescente. Era uma comemoração simples, mas repleta de pessoas que haviam se mostrado leais, pessoas que ficaram ao meu lado, que me ajudaram a construir essa nova vida. Derek deixou o presente de aniversário durante a visita supervisionada mais cedo naquele dia. A supervisora designada pelo tribunal, uma mulher chamada Sra. Shane, esperou no carro enquanto ele passava 30 minutos com Sophie. Ele parecia menor, de alguma forma abatido, diminuído. Perguntou como eu estava. Respondi que estava bem. Ele se desculpou novamente, do mesmo modo que já havia feito dezenas de vezes através dos advogados e nas sessões obrigatórias de mediação. Apenas assenti e disse que Sophie precisava de consistência nas visitas dele. Era tudo o que eu ainda tinha a dizer. Patrícia enviou um cartão. Ficou uma semana sobre o balcão da cozinha antes de eu jogá-lo fora, ainda fechado. Ela ainda cumpria pena de prisão, faltavam 6 meses para sair. Algumas pontes, uma vez queimadas, simplesmente não valem a pena ser reconstruídas.
Sophie deu seus primeiros passos naquela festa de aniversário, tropeçando da cadeira do pátio direto para os meus braços. Todos aplaudiram. Segurei minha filha com força, sentindo o cheiro do shampoo infantil em seu cabelo e o batimento do seu coração contra o meu peito. Tudo que eu havia perdido naquela noite no restaurante, o casamento, os sogros, o vínculo com minha família biológica, a confiança ingênua que eu depositava em quem amava era real, e o luto por tudo isso tinha sido profundo. Mas ali, sentada no quintal da casa que agora era totalmente minha, com minha filha saudável nos braços e cercada por pessoas que realmente mereciam estar em minha vida, eu compreendi algo essencial. A vingança que eles haviam experimentado não foi algo que eu causei de propósito. Eu apenas me recusei a aceitar a versão deles dos fatos. Recusei-me a desaparecer em silêncio. Registrei a verdade, me protegi legalmente e reconstruí minha vida a partir dos destroços que eles criaram. As ruínas deles foram auto-infligidas, erguidas por suas próprias más escolhas e pela facilidade com que acreditaram em mentiras. Vanessa dizia que eu não vivia uma vida feliz enquanto ela não estivesse por perto. Ela estava errada. Minha felicidade começou no momento em que deixei de permitir que ela ou qualquer um deles definisse meu valor. Sophie riu, agarrando meu cabelo com os dedinhos sujos de glacê. Marcos contava uma história que fazia Tyler se dobrar de tanto rir. O sol de primavera era quente sobre meus ombros. A casa que eu havia ganhado, quase perdido e depois lutado para reconquistar estava firme atrás de mim. Naquela noite no restaurante, eu havia prometido a mim mesma que me reergueria e cumpri. O que aconteceu depois não os destruiu por meio de planos elaborados ou vinganças calculadas. Eu apenas disse a verdade, protegi minha filha e exigi responsabilidade. Às vezes, isso é o bastante. Às vezes, isso é tudo. Os acordos judiciais garantiram segurança financeira. O fundo de confiança daria a Sophie oportunidades que eu nunca tive. A casa nos proporcionou estabilidade e espaço para crescer. Mas a verdadeira vitória era algo menos palpável. Aprendi quais vozes valiam a pena ouvir e quais mereciam ser silenciadas. Descobri minha própria força em circunstâncias feitas para me quebrar. Construí uma família baseada em escolha, não em obrigação. Derek mandou uma mensagem, perguntando se poderia comparecer à próxima festa de aniversário de Sophie. Pensei na mensagem por alguns dias antes de responder que poderíamos conversar sobre isso quando a data se aproximasse. O perdão não era um interruptor que eu pudesse simplesmente ligar, mas a coparentalidade exigia cooperação. Sophie merecia pais que fossem civilizados, mesmo que nunca se tornassem amigos. Meu programa de pós-graduação havia sido adiado durante o caos do processo judicial e da gravidez, mas eu me rematriculei quando Sophie completou 6 meses. O projeto de pesquisa em que eu trabalhava com Marcos estava se tornando a base da minha tese sobre intervenção em crises escolares. Em mais 3 anos, eu teria meu mestrado. O cargo de professora que me esperava depois uma função no desenvolvimento de currículos no nível distrital traria um aumento salarial significativo e a oportunidade de influenciar políticas educacionais voltadas ao apoio de famílias em crise. Às vezes, antigos alunos me viam pela cidade e paravam para conversar. A notícia sobre o que havia acontecido havia se espalhado, mas eu mantinha limites profissionais e nunca discuti assuntos pessoais na escola. Alguns pais entraram em contato em particular, dizendo que minha história lhes dera coragem para sair de situações tóxicas. Uma mulher contou que, inspirada pela minha decisão de responsabilizar familiares, finalmente havia denunciado sua cunhada ao conselho tutelar após anos de suspeitas de abuso. Essas conversas pareciam sagradas. Minha dor havia sido pública e humilhante, mas, se ela ajudava alguém a encontrar força para se proteger ou proteger seus filhos, então talvez tivesse servido a um propósito maior do que apenas a minha própria cura. O blog continuava crescendo. Uma agente literária entrou em contato perguntando se eu já havia considerado transformá-lo em um livro. Eu não tinha certeza se estava pronta para esse nível de exposição, mas guardei o cartão dela. Talvez um dia. Talvez quando Sophie fosse mais velha e pudesse entender por que escolhi compartilhar nossa história. Por enquanto, a vida que eu havia reconstruído era o suficiente. As noites tranquilas no quarto de Sophie, embalando-a para dormir enquanto eu cantarolava canções de ninar. Os brunches de fim de semana com Marcos e Tyler, enquanto nossas crianças brincavam no tapete da sala. A satisfação de depositar os cheques de pensão no fundo universitário de Sophie.
A lenta reconstrução da minha relação comigo mesma, aprendendo a confiar novamente no meu próprio julgamento depois de ele ter sido tão brutalmente ignorado. Vanessa nunca pediu desculpas. Eu nunca esperei que Vanessa pedisse desculpas. Pessoas como ela raramente reconhecem o dano que causam. De vez em quando, nossos pais tentavam se reaproximar por meio de conhecidos em comum, sugerindo terapia familiar ou reconciliação. Eu sempre recusava, com educação, mas de forma firme. Laços de sangue não me obrigavam a manter contato com pessoas que me abandonaram quando eu mais precisava delas. As cicatrizes daquela noite permaneceram tanto físicas quanto emocionais. Uma marca tênue no abdômen, onde a cadeira me atingiu. A ansiedade que surgia em restaurantes, especialmente os mais sofisticados. Um certo cansaço em reuniões familiares grandes. Mas cicatrizes são prova de sobrevivência. Elas marcam os lugares onde fomos quebrados e escolhemos nos curar. De qualquer forma, Sophie cresceria sabendo que a mãe dela lutou por ela antes mesmo de ela nascer. Ela aprenderia que família se constrói com lealdade e amor, não apenas com genética. Entenderia que defender a verdade, mesmo quando isso custa tudo, é sempre a escolha certa. O fundo fiduciário estava em seu nome, administrado por um curador independente nomeado pelo tribunal. Patrícia e Richard não tinham acesso nem voz sobre como o dinheiro seria usado. Aquela quantia, que havia sido criada como forma de controle, foi transformada através da justiça na liberdade futura de Sophie. Minha filha nunca conheceria a avó que me atacou. Cresceria entendendo que algumas pessoas não são seguras, que laços de sangue não garantem bondade e que, às vezes, proteger-se significa cortar pessoas da sua vida, e não deixá-las entrar. Essas eram lições duras, mas necessárias. À medida que Sophie crescia dormindo a noite toda, revelando sua própria personalidade, a casa se enchia de novas memórias, que nada tinham a ver com a família Collins ou suas promessas quebradas. Festas de aniversário e encontros para brincar. Experimentos científicos na mesa da cozinha. Histórias contadas na cadeira de balanço ao lado da janela do quarto dela. Essa vida não era a que eu havia imaginado durante os anos esperançosos de tratamentos de fertilidade e planos cuidadosos de família com Derek. Era melhor. Era minha. Construída sobre a verdade, e não sobre mentiras convenientes. Cercada por pessoas que provaram seu caráter, e não por aquelas que compartilhavam meu sobrenome por mero acaso de nascimento. O restaurante onde tudo aconteceu fechou cerca de um ano depois. Passei de carro em frente ao prédio vazio uma vez e não senti nada. O poder que aquele lugar exercia sobre mim, o cenário da minha maior humilhação e do fim da minha antiga vida havia desaparecido. Agora era apenas um espaço comercial abandonado. Todas as mesas e cadeiras tinham sido removidas, as janelas estavam escuras. Às vezes, as pessoas me perguntavam se eu desejava poder voltar atrás e mudar o que aconteceu. Se eu queria que Vanessa tivesse ficado calada, que Patrícia tivesse controlado o temperamento, que Derek tivesse confiado em mim. A resposta sincera era complexa. Eu gostaria que Sophie e eu não tivéssemos sido atacadas. Gostaria que o trauma pudesse ter sido evitado. Mas eu não queria continuar casada com um homem que cuspiu no meu rosto. Nem queria ter sogros que acreditassem no pior de mim sem fazer uma única pergunta. Eu não queria manter uma relação com uma irmã cuja inveja quase destruiu minha vida. As ruínas em que eles ficaram não foram criadas por mim, foram apenas a revelação do que sempre estiveram por baixo da superfície. Vanessa sempre fora cruel. Eu apenas deixei de protegê-la das consequências. Patrícia sempre fora controladora e emocionalmente violenta. Ela apenas direcionou isso, finalmente, contra alguém que revidou. Derek sempre se importou mais com a aprovação dos pais do que com o bem-estar da esposa. A máscara apenas caiu por completo. A justiça nem sempre é barulhenta ou dramática. Às vezes, ela se parece com acordos legais e decisões de custódia. Às vezes, tem o formato de uma vida tranquila em uma casa bonita, com uma criança saudável. Às vezes, significa simplesmente bloquear números de telefone e escolher a paz em vez de manter conexões familiares tóxicas. Sophie aprendeu a dizer mamãe numa tarde de quarta-feira em junho. Só essa palavra, repetida várias vezes, com uma empolgação crescente. Marcos e Tyler haviam passado lá com Benjamin, e ela fez sua pequena apresentação, radiante com orgulho de nos ver reagindo. Naquele momento, observando minha filha descobrir sua voz,
compreendi a verdade mais profunda sobre o que aconteceu naquela noite no restaurante. Eles tentaram me silenciar, me envergonhar até que eu desaparecesse. Em vez disso, tornei-me mais forte, mais firme, mais consciente do meu valor do que nunca. A vida que eu vivia bagunçada, reconstruída e bela em sua imperfeição era a minha vingança. Não porque eu os destruí, mas porque me recusei a deixar que me destruíssem. Esse era o poder que eles jamais poderiam tirar de mim, por mais que tentassem. Sophie veio cambaleando até mim e subiu no meu colo, suas mãozinhas pequenas tocando meu rosto. Mamãe disse de novo, com os olhos brilhando de amor e confiança. Isso mesmo, meu amor, sussurrei, beijando sua testa. Sou sua mamãe, sempre. Lá fora, o sol se punha sobre o nosso quintal, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A casa ao nosso redor permanecia firme. O futuro se estendia à frente incerto, mas cheio de possibilidades. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntas. Minha filha, eu e a família escolhida que construímos das cinzas daquela que perdi. E isso era o suficiente. Isso era tudo.